Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer Lustosa e neste vídeo eu vou abordar o tema legalidade tributária. Muitas pessoas acabam confundindo esse tema aí na hora da prova, mistura com legalidade aplicada para o direito civil, aplicado às vezes de uma forma no direito administrativo. E veja, o direito tributário tem uma especificidade, é a particularidade do direito tributário e você deve adaptar isso no momento que você vai resolver uma questão diante de uma prova de direito tributário. Então muitos alunos me procuram, mas professor, como que eu aplico esse princípio da legalidade aqui? A questão está meio engraçada, está meio complicada e realmente tem algumas regras próprias. E isso a gente vai desvendar aqui alguns segredos para vocês nesse breve vídeo aqui com algumas dicas. Primeiramente, nós temos a expressão legalidade tributária, que partiu, claro, da ordem constitucional, dizendo que todo tributo deve ser exigido e aumentado através de lei. Mas nós temos exceções. E essas exceções devem ser trabalhadas para que você não caia em armadilhas. Primeiramente, a expressão legislação tributária ela tem que ser melhor entendida. Você não pode confundir legislação tributária com lei. Então o artigo 96 ele fala que compreende a legislação tributária, a ordem constitucional, convenções internacionais, mas também decretos e normas complementares. Então o que são decretos e normas complementares? São normativas que estão abaixo da lei, ou seja, são instrumentos infralegais, ou seja, abaixo da lei. Então legislação tributária não quer dizer, não é sinônimo de lei. É sinônimo de legislação tributária que engloba também a lei, mas também instrumentos normativos infralegais, ok? Também temos uma discussão que já está consolidada no âmbito jurisprudencial a respeito do prazo de pagamento. A alteração de prazo de pagamento não está sujeito nem ao princípio da legalidade, nem ao princípio da anterioridade. Então, ou seja, você pode alterar o prazo de pagamento através de um decreto e sem obediência ao prazo da anterioridade ou anterioridade nonagesimal. Então, isso a gente já tem um posicionamento do STF, inclusive eu citei aqui uma súmula 669 do STF e duas decisões, dois recursos extraordinários que já foram julgados pelo Supremo e já pacificou esse entendimento. Prosseguindo, nós temos a previsão do artigo 97, que eu falo até em aula para os meus alunos, que o artigo 97 tem que ser muito bem entendido para você aplicar a legalidade tributária. Primeiramente, porque o artigo 97 traz os principais elementos do direito tributário, ou seja, os principais elementos dos tributos que devem vir através de lei. Então veja que o artigo 97 é incisivo, somente a lei pode estabelecer. E aí traz os elementos, a instituição ou extinção dos tributos, majoração dos tributos e sua redução, definição de fato gerador da obrigação tributária principal, fixação de alíquota, combinação de penalidades. Então, várias questões de concurso público se conseguem matar só com o artigo 97. Por exemplo, é possível criar uma multa através de decreto? Obviamente que não. Por quê? Penalidade tributária somente através de lei. Eu posso alterar a alíquota de tributo? Depende. Em regra, através de lei. Mas a alteração de algumas alíquotas que a gente vai colocar mais para frente ali, que são exceções aparentes ao princípio da legalidade, que daí pode ser por decreto. Mas, em regra, somente através de lei. Então, todos esses elementos, a partir do artigo 97, você já consegue responder. Mas presta atenção numa situação aqui que é do artigo 97, mas nos seus parágrafos que vocês devem se atentar. Equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo que importa torná-lo mais oneroso. Isso quer dizer o quê? Qualquer alteração da sua base de cálculo eu considero como aumento de tributo. Portanto, somente posso fazê-lo através de lei. Exceto quando o parágrafo 2º vem e diz que não constitui majoração de tributo para fins do disposto no inciso 2º, a atualização do seu valor monetário. Então, aquele mero reajuste da base de cálculo feito conforme índices oficiais do governo, eu não considero majoração de tributo. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que eu posso fazer através de decreto. Então, quando eu for, por exemplo, alterar a base de cálculo do IPTU e utilizo um decreto somente para atualizar essa base de cálculo conforme índices do governo, por exemplo, o IPCA-E,
eu não estou alterando, não estou majorando a base de cálculo, eu apenas estou atualizando conforme o índice da inflação. Então isso não representa uma ofensa ao princípio da legalidade. Então aqui é a primeira questão que eu queria que vocês frisassem para a prova de vocês, porque o prazo segundo é bastante cobrado, principalmente na prática judicial já foi bastante debatida até o STF vier e definir, ou seja, ele veio e definiu isso aqui como constitucional. Também temos o que? As exigências da lei complementar. Várias questões de concurso público já vieram a perguntar aos candidatos, dizendo isso aqui é matéria de lei complementar ou não. E nós temos um rol que parte-se como premissa lá do artigo 146 da Constituição e que exige, por exemplo, lei complementar para a criação de empréstimos compulsórios, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, regular limitações constitucionais, por exemplo, imunidade. Ela é regulamentada pelo próprio CTN, que é uma lei complementar. Imposto de grandes fortunas, também exigido a lei complementar, caso um dia venha a ser criada. Duvido que venha, mas se vier, através da lei complementar. Competência residual da União Federal. Então, se a União, de repente, quiser criar um outro imposto não previsto na Constituição, somente através da lei complementar. Outras situações, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. O artigo 146 também exige lei complementar. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Também é uma hipótese prevista no artigo 146. Então também se atentem àquelas matérias dentro do direito tributário que exige-se ser tratadas por lei complementar. Também muito importante para a prova de vocês. Outra questão que também já foi muito cobrada, hoje não é tanto, mas que vocês devem saber caso venha a cair na sua prova. Tratado internacional. Quem que assina o tratado internacional? O presidente da República, né? Quando o presidente da República assina um tratado que cria uma isenção, por exemplo, de um tributo estadual ou municipal, esse tratado internacional não estaria violando a Constituição Federal? Ou seja, o artigo 151 da Constituição veda as chamadas isenções heterônomas, aonde não é o ente federativo que detém, que tem titularidade do tributo que está assinando esse tratado. Então, existia uma primeira corrente encadeada pelo professor Roque Antônio Carrasa, que dizia que essa hipótese é inconstitucional do tratado estabelecer uma isenção de tributos estaduais e municipais. Mas hoje prevalece a segunda corrente, dizendo que pode, porque nesse caso o presidente da República não está como chefe de governo, mas sim como chefe de Estado. E nesse caso a isenção seria sim constitucional. Já temos aí um posicionamento até do Supremo Tribunal Federal. Então é um posicionamento mais tranquilo a respeito desse tema. Como fechamento do nosso vídeo, nós temos a regra então do princípio da legalidade, que toda alteração substancial do tributo somente através de lei. E quais são essas exceções? As exceções aparentes ao princípio da legalidade são quanto às mudanças de alíquotas do imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e também do CID combustíveis e do ICMS combustíveis. Então são todas essas hipóteses aqui onde eu posso ter alteração da alíquota dentro dos limites estabelecidos pela própria lei, mas que essas alterações podem ser feitas por instrumentos infralegais e não necessariamente através da lei, sem ofender o postulado da legalidade. Então espero tê-los ajudados aí no estudo do princípio da legalidade. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais!